E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, atacou o jurista Ives Gandra da Silva Martins por supostamente ser fonte jurídica de um golpe militar. Na sexta-feira, em entrevista exclusiva aqui em Oeste Sem Filtro, ele rebateu acusações feitas em reportagens. Encontrado no celular do tenente-coronel Mauro Cid, o documento assinado pelo docente, na verdade, era de 2017. E trata-se de um texto com respostas a um aluno sobre o artigo 142 da Constituição Federal. Disse Gleisi sobre o jurista Ives Gandra, abre aspas, o famoso professor Ives Gandra, que já foi tido em alta conta nos meios do direito, foi flagrado no celular do Mauro Cid como fonte jurídica do golpe militar bolsonarista. Inspirador da extrema-direita no Brasil e no exterior, professor Ives, quem diria, terminou como jurista de quartelada, fecha aspas. Cris, você participou da entrevista na sexta-feira passada com o jurista Ives Gandra Martins, em que ele esclareceu, o que aconteceu. Inclusive, saiu uma reportagem no jornal Hoje, da TV Globo, dizendo que ele teria respondido a um questionário sobre o papel das Forças Armadas num eventual golpe de Estado, e ele esclareceu que se tratava de um documento de 2017, de uma resposta de um aluno. A Rede Globo nem entrou em contato com ele para que ele pudesse explicar. Nós abrimos o espaço para que ele pudesse esclarecer o que estava acontecendo, e mesmo assim, a notícia segue repercutindo fake news, né? Mais uma. Exatamente, né? A famosa mentira agora aplicada pela presidente do PT. A gente começou o programa falando de mentiras jogadas ao vento, aliás, ao vento não, jogadas através da empresa pública de comunicação, empresa brasileira de comunicação, mantida com o nosso dinheiro do pagador de impostos, mentiras aos montes, calúnias, injúrias, difamações, e agora vem a presidente do PT, e veja, né, Paula, o jornalismo brasileiro que divulgou primeiro essa fake news, e vamos dar nome aos bois, foi o Jornal Hoje, da TV Globo, o próprio doutor Ives Gandra Martins nos falou na sexta-feira, não se deu ao trabalho de fazer o mínimo, o básico do jornalismo, que é ouvir o outro lado. Se tivessem ao menos ligado para ele, teriam sabido que não havia notícia nenhuma ali, ou tentariam colocar uma manchete mais próxima da realidade, apesar dela ser contra o governo, né? Talvez por isso que eles não tenham ouvido o outro lado. Eu até brinquei com o doutor Ives aqui na sexta-feira, não sei se vocês lembram, que se fosse para ter uma manchete exata, se ele tivesse sido ouvido, a manchete seria: o governo divulga a versão fantasiosa sobre um suposto golpe articulado pelo jurista Ives Gandra Martins, usando o documento de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, e tirado de contexto. Porque foi isso que aconteceu, né? Segundo ele, ele é professor da Escola Superior de Guerra. É importante dizer isso, e eu acho que a Gleisi Hoffmann sabe muito bem disso. Isso é público e notório, está no currículo do doutor Ives Gandra Martins. E ele fala, respondendo a um aluno, na época do governo Temer, olha isso, 2017, na época do governo Temer, um aluno questionou a ele sobre o artigo 142, que existe na Constituição, é constitucional e está escrito e aprovado desde 88, não é nada novo, é um artigo constitucional, não tem nada de golpe ali. Mas o aluno queria saber mais, queria saber em que circunstâncias usar, em que circunstâncias seria aplicado, e o doutor Ives, na condição de professor, responde àquele aluno. Isso ficou arquivado, só que os alunos da Escola Superior de Guerra de 2017 foram ascendendo na carreira. Os que eram capitão, major, coronel, enfim, foram ascendendo na carreira. Muitos são generais hoje em dia. E aí vazou, compartilharam lá, com o tenente-coronel Cid, na época em que ele estava ainda como ajudante de ordens de Bolsonaro. Tudo normal. Quem não compartilha um conhecimento adquirido com amigos na hora que a mesma dúvida surge, ainda que anos depois? Todo mundo faria isso. E aí vem a Gleisi, vem o jornal Hoje da TV Globo dizer que Ives Gandra Martins foi o articulador do golpe, que ele já está sendo conhecido internacionalmente como responsável pela quartelada. Olha, não preciso ensinar direito para o doutor Ives, até porque eu não sou profissional do direito, a gente conhece, de acompanhar, mas está cabendo um processinho aí por injúria, hein, doutor Ives? Eu acho que está na hora de todo mundo que é injuriado, caluniado, difamado por essa gente nefasta da extrema esquerda, vamos dizer com todas as letras, porque eles ficam fantasiando aí de extrema direita, esses sim são extremistas de esquerda, praticando mentiras, tal qual dizem os manuais comunistas que eles seguem. Eu aplicaria já a justiça em cima desse pessoal, viu? Tá merecendo processo a Gleisi.
Silvio. Eu vejo em relação a Glaze dizer isso, ela tem a certeza da impunidade, ela nunca vai parar no inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre fake news, muito menos a velha imprensa vai colocá-la em páginas policiais. Então, essa certeza da impunidade. Em relação aos jornalistas, bom, afinal, ou não checaram, ou então eles terão de aplicar ali um erramos, uma errata, porque o governo Michel Temer tinha plano de golpe para o Brasil, 2017. Augusto, o jurista Ives Gandra Martins acusado de inspirar um golpe de Estado no Brasil. De novo, o país pelo avesso. A Glaze, não vou chamar, como vocês sabem, eu não chamo mais de amante, que é um dos codinomes dela na Odebrecht, porque ela processa. Então eu chamo de Coxa, que é o segundo codinome dela da mesma Odebrecht. Alguém aqui tem codinome na Odebrecht? Ninguém. Então alguma ela fez. Pois bem, ela vai ser absolvida nesse processo aí que trata, vai ser a última, é a que falta, né? Ela e o ex-marido, Paulo Bernardo, do quadrilhão do PT. Ele não existe, segundo o Supremo, que será quem falta. Falta só a absolvição da Glaze, do marido, tá bom. O Ives Gandra, ele participou da elaboração do texto constitucional, sabe tudo da Constituição, e várias vezes ele conversou, eu conversei com o Ives Gandra, todos nós conversamos, e ele mencionou esse artigo, ele dizia isso, ele sabe o que significa, até por ter sido um dos elaboradores da Constituição. Ele explica como é que funciona, e ele tem razão. Mas eu espero que desta vez o Alexandre de Moraes faça uma exceção e enquadre no inquérito das fake news a Glaze Hoffmann, porque isso é uma mentira, até porque o Alexandre de Moraes tem um livro sobre direito constitucional escrito em parceria com o Ives Gandra. Então o Alexandre de Moraes deve pelo menos homenagear ou defender o jurista que ele conhece e que foi mestre para ele. Porque se isso aí não for fake news, aí então nós podemos até dizer que o Rodrigo Pacheco é um homem sério, merece presidir o Senado sem dar cadeia para ninguém. Isso aí é uma agressão que prova, e agora vai provar, mais uma vez, se o Alexandre de Moraes tem lado ou não. Tá aí, bota no inquérito das fake news.